Olá, queridos, graça e paz. Que privilégio estarmos juntos e podermos, nesse momento, partilhar um pouco mais sobre a cultura do reino de Deus. E eu quero falar especificamente sobre um aspecto da cultura, que é o caráter do reino de Deus. Quando a gente fala sobre o caráter do reino, é necessário fazermos uma pergunta para introduzir esse tema. Como podemos reconhecer a chegada do reino de Deus? Ou seja, como o reino de Deus, ele é percebido, ele é notado, ele é testemunhado por uma pessoa. A palavra vai nos dizer que o reino de Deus, ele é chegado com 3 marcas específicas, e elas estão em Romanos 14, 17. Diz o texto: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus possui 3 características principais, que nessas 3 características há um apontar para o caráter do reino. Essas 3 características representam como o reino de Deus se caracteriza, ou seja, como o reino de Deus se manifesta, como é possível viver a cultura do reino e manifestar a cultura do reino. Quais são essas 3 características? Primeiro, justiça. Segundo, paz. E terceiro, alegria. Como disse Paulo em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então vamos detalhar isso melhor. Quando nós falamos de justiça, falamos sobre viver um estilo de vida reto diante de Deus. Falamos sobre viver um estilo de vida reconciliados com Deus e a sua obra redentora. Ou seja, uma pessoa justa não é uma pessoa justa segundo os seus padrões humanos. Até porque em Isaías está escrito que os nossos atos de justiça são como os trapos de imundície diante do Senhor. Então, a ideia aqui é mostrar que estamos retos perante Deus por causa do perdão e da reconciliação que Ele trouxe para nós por intermédio de Cristo. Então, ser justo significa, primeiro, estar reto diante de Deus, reconciliado com o seu perdão. Segundo, atuar da mesma forma que Deus atua, ou seja, ter a mesma disposição, ter o mesmo coração, ter as mesmas intenções que Deus possui. E terceiro, ser guiado por caminhos de justiça. Então, quando Paulo fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, quando ele aborda a característica da justiça do reino, ele está falando sobre andar reto diante de Deus, segundo a reconciliação que veio por causa do perdão de Deus em Cristo, significa atuar da mesma forma que Deus atua e significa ser guiado por caminhos de justiça. Está escrito em Miqueias, versículo 8 do capítulo 6, Miqueias 6, 8, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e ande humildemente com o teu Deus. Ou seja, Miqueias 6, 8, o Senhor está usando o profeta para declarar a todos os homens o que é que Ele espera de nós e o que Deus espera de nós, que pratiquemos a justiça, que andemos humildemente diante da presença dEle. No Salmo 23, verso 3, está escrito: refrigera minha alma e guia-me, olha isso, guia-me pelas veredas ou caminhos da justiça por amor do seu nome. Ou seja, só existe caminhos de justiça no reino de Deus. Por isso que Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Então, justiça
só é possível viver esse aspecto do reino na presença de Deus. Fora do reino de Deus não há justiça. Fora dos caminhos retos do Senhor não há justiça. Porque o padrão de justiça humana é muito falho, é muito limitado, é muito sujeito a falhas, a erros e a equívocos. A segunda característica que Paulo fala em Romanos 14, 17 é sobre a paz. E a palavra paz, no original hebraico, é shalom. Shalom aponta para plenitude, solidez, segurança. Ou seja, quem tem a shalom de Deus, tem a plenitude de Deus. Quem tem a shalom tem solidez, tem segurança. Então, essa verdadeira paz, ou shalom, provém do reino de Deus. Qualquer outro tipo de paz que é buscada fora do reino é em vão. Porque, segundo o padrão humano, paz é ausência de guerra. Segundo os padrões do reino de Deus, paz é viver a guerra, é no meio da guerra você ter essa plenitude de Deus, você ter essa solidez, você ter a segurança. Então nós gravamos esse vídeo no momento em que a pandemia está assolando o mundo, está assolando aqui o Brasil, a minha cidade em especial, a cidade de São Paulo, que é o epicentro aqui no Brasil, está sendo terrivelmente assolada. Mas o povo de Deus, os cristãos genuínos, eles têm paz. E por que eles têm paz? Porque essa plenitude, essa solidez, essa segurança de Deus, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da guerra, faz a gente descansar. Então a história vai mostrar que a paz não pode vir onde não há um governo justo. O que isso quer dizer? Onde há injustiça, onde há falta de integridade, onde há corrupção, onde há abandono, onde há corrupção, onde há destruição, onde não há um governo justo, não pode existir paz. Muitas pessoas estão aguardando uma paz que vem dos governos, e isso não será possível, porque onde não há justiça, não há paz. Então, quando Paulo diz assim, o reino de Deus é paz, justiça e alegria, é a justiça que promove a paz. E essa justiça não vem dos governos humanos, não vem das pessoas. Essa justiça é um padrão, é uma das características do reino de Deus, que conectado à paz, faz a gente desfrutar dois dos principais meios, das principais características, do reino de Deus. E isso também tem a ver com o texto de Isaías 9, 6 e 7, quando a palavra vai dizer que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre o seu ombro e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ouça isso, 700 anos antes de Jesus nascer, já estava definido, já estava profeticamente declarado que Jesus seria o príncipe da paz, aquele que promoveria a paz, Então, essa paz só é possível em Jesus, só é possível viver essa paz na cultura do reino de Deus, e o efeito da justiça será a paz, diz Isaías 32, 17. Ou seja, o efeito da justiça gera paz, e a operação da justiça traz repouso e segurança para sempre. Ou seja, não existe paz onde não há justiça. O terceiro aspecto que a gente encontra aqui sobre o reino de Deus é a alegria, porque Paulo diz isso, em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria. E quando ele fala de alegria, ele está falando algo muito superior, uma experiência muito superior à questão da felicidade. Veja, a felicidade ela sempre vem condicionada às circunstâncias externas. Ou seja, se você perguntar
para um chefe de família que perdeu o emprego dele por causa da pandemia do Covid-19, você vai perguntar para ele: você está feliz? Ele vai te responder: não, não estou feliz. Por quê? Porque a felicidade normalmente está associada, condicionada a uma circunstância externa. A alegria é uma experiência muito superior, muito diferente. A alegria é reflexo de um estado permanente de alma. Veja o que diz Neemias 8:10. Disse-lhe mais: ide e comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Em outras palavras, a alegria do Senhor é um estado permanente de alma que concede força, que concede sabedoria, que concede uma disposição correta ao enfrentar os dilemas da vida. Isso é alegria, que é muito superior à felicidade. Então, para a gente finalizar, o Paulo vai dizer em Romanos 14:17 que o reino não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O que essa expressão significa, no Espírito Santo? Significa que paz, justiça e alegria só pode ser desfrutada na cultura do reino por intermédio de um relacionamento com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é quem intermedia, é quem traz, é quem promove, é quem estabelece essas três características da cultura do reino. O Espírito Santo é o executivo do reino de Deus. O Espírito Santo é quem faz o reino de Deus funcionar sobre nossas vidas. O Espírito Santo, ele traz o governo do reino de Deus, e sem o Espírito Santo é impossível viver essa cultura do reino. Veja o que diz em 1 Coríntios 2 e verso 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus se conecta ao nosso espírito, trazendo essas três características do reino. Só o Espírito de Deus, que sabe as coisas de Deus, pode interpretar, pode decifrar, pode revelar o como é importante e o quão é maravilhoso viver uma cultura muito superior e que sobrepõe a cultura humana. Espero que essa palavra viva tenha trazido discernimento, despertamento e desejo em você de viver essas três marcas predominantes da cultura do reino: paz, justiça e alegria. Lembre-se, no Espírito Santo. Ele é o executivo que promove essas marcas em nossas vidas. Deus te abençoe grandiosamente.